Convido a igreja a abrir suas Bíblias no Salmo 122. Hoje nós seguiremos com a exposição dos Salmos de peregrinação. Salmo 122. Salmo 122, que no seu título inspirado nos identifica como um cântico de romagem e como sendo um salmo de Davi. Ele nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, damos graças ao Senhor pela oportunidade de nos reunirmos na tua casa. Pedimos a tua orientação agora ao abrirmos a tua palavra para compreendermos aquilo que o Senhor nos ensina. Que a tua palavra molde o nosso ser, transforme as nossas emoções, pensamentos, vontade, e assim nos curvemos cada dia mais ao Senhor. Nos ilumina, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vez por outra, irmãos, nós vemos pessoas que saem em viagem sem rumo. São aqueles que planejam viajar e ver onde vai dar. Passam um tempo num lugar, passam um tempo no outro, daqui a pouco estão distante. Alguns tentam dar uma volta ao mundo dessa forma, sem direção, sem caminho. E muitas pessoas existencialmente também estão na mesma situação. Elas acordam, trabalham, estudam, vivem as suas vidas, mas sem propósito. Mas estão sem o alvo pelo qual estão buscando. Mas a palavra do Senhor nos mostra que cada um de nós, cada ser humano, está em um ou em outro caminho. Ou estamos seguindo em direção à condenação, caminhando longe de Deus, caminhando em rebelião contra o Senhor, num caminho que acabará em morte. Ou então nós estamos caminhando em direção ao reino do Senhor, vivendo uma vida que agrada ao Senhor, uma vida fundamentada na palavra de Deus, uma vida guiada pelos princípios da lei do Senhor. Não há outro caminho. Ou andamos longe de Deus com destino certo à perdição, ou caminhamos para a nossa verdadeira casa, para a casa do Senhor. E esse salmo, se você observar nele, ele fala muito a respeito de Jerusalém. Ele fala sobre uma alegria de estar na casa do Senhor, ele fala sobre o louvor que cerca aqueles que se dirigem a Israel, e no final ele ora pela paz de Jerusalém e deseja que Jerusalém seja próspera. Diferente dos outros salmos que nós já vimos, ele foca na cidade de Jerusalém. E aí a pergunta para nós é: como esse texto se aplica a nós? Qual é o sentido dele para as nossas vidas? O versículo 1 é muito conhecido: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas o que todo esse salmo nos ensina a respeito desta jornada em direção à nossa verdadeira habitação? Então eu gostaria que nós pensássemos nessa noite, meus irmãos, sobre uma vida na presença de Deus. Uma vida vivida diante da face do Senhor. E nós vamos ver como que esse salmo aponta para esta realidade. Então veja na sua Bíblia, que nós já meditamos no Salmo 120, e na ocasião eu disse que o Salmo 120 descreve o início da jornada. Veja que o versículo 5, por exemplo, há um lamento do salmista dizendo: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. E aí ele diz na sequência que vive entre pessoas que odeiam a paz e que buscam a guerra. Então o início da jornada do peregrino aqui começa longe de Israel, começa longe de Jerusalém, começa nas tribos distantes do Senhor.
Então, pensando no significado dele para aqueles dias, o peregrino começava na sua própria cidade e se dirigia até Jerusalém para louvar o Senhor. O Salmo 121 descreve o progresso dessa jornada, quando eles vão caminhando e vão enfrentando perigos, vão passando por ameaças, até que o peregrino vê o monte do Senhor. Salmo 121, versículo 1: elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? Então aqueles peregrinos, então, quando avistam que Jerusalém está perto, eles recordam de toda a proteção que o Senhor concede. E o Salmo 122 é o final dessa jornada. Então, a partir do momento em que eles chegaram na cidade, o versículo 2 diz que eles pararam nas portas de Jerusalém e aí consideram tudo isso. Nós vemos que estes salmos, eles representam a nossa peregrinação espiritual nesta vida. Como nós vivemos a nossa vida aqui no Brasil, no nosso bairro, estamos cercados por pessoas que desprezam a lei de Deus. É verdade que encontramos irmãos nossos nessa jornada, mas a maioria das pessoas caminha longe de Deus. A maioria das pessoas procura a guerra. A maioria das pessoas vive em rebelião contra Deus. E a partir do momento em que o Senhor nos chama para viver em novidade de vida, a peregrinação começa. E o Salmo 121 descreve esta caminhada em segurança pelo Senhor. E quando nós meditamos no Salmo 121, eu destaquei aqui, e o Salmo destaca isso, como o Senhor é o nosso guarda, como Ele nos protege diante desta caminhada. E o Salmo 122, então, descreverá a nossa chegada até os portais celestes, quando nos encontraremos com o Senhor. Então, meus irmãos, partindo da aplicação para aqueles dias e chegando até a aplicação dos últimos dias, nós veremos como esse salmo descreve esta peregrinação, como descreve a nossa vida vivida na presença do Senhor. Então perceba que os versículos 1 e 2 destacam que nós temos alegria pela habitação de Deus conosco. Então o salmo começa dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Antigo Testamento, Jerusalém era descrita como a cidade de Deus. E Jerusalém aparece muito cedo no relato bíblico. Aparece lá no capítulo 14 de Gênesis, após a batalha dos reis, em que Abraão está envolvido na libertação de Ló. E o texto ali destaca que Abraão encontra um homem chamado Melquisedeque. E o texto diz que esse Melquisedeque era um profeta do Deus Altíssimo e ele era rei de Salém. Essa cidade, Salém, é a cidade que mais tarde vai se chamar Jerusalém. A cidade de Salém, ou Jerusalém, depois, ela é descrita como sendo posse dos jebuseus. Então ela deveria também ser conquistada na conquista da terra prometida, mas nem nos dias de Josué, nem nos dias dos juízes isso acontece. Isso vai acontecer somente nos dias do rei Davi, quando Davi toma a cidade de Jerusalém e afirma como a capital do reino. Outro ponto importante na vida de Israel é que até esse ponto, até o momento em que Davi assume o trono, não havia unidade na nação. Eles eram tribos que viviam. E se você lembra do relato do livro dos Juízes, é dito que cada um fazia o que bem lhe parecia. Cada tribo vivia de acordo com a sua vontade. Tanto que nós vamos vendo uma escalada da perversidade que termina com aquele crime terrível, em que é descrito no final de Juízes, em que uma mulher é morta, uma das tribos é quase exterminada. Isso mostra o declínio espiritual que o povo estava sujeito se afastasse do Senhor. Saul vem como primeiro rei de Israel e não consegue também unificar o povo, e isso acontece com Davi. Então, Jerusalém se torna essa sede, tanto do governo político, quanto também do governo espiritual de Jerusalém. É ali que o templo é estabelecido, é ali que a presença de Deus desce sobre o templo e Deus habita com o povo. Se os irmãos se lembrarem também, quando Deus chamou Abraão para dele formar uma nação, ele disse que dele viria um descendente e essa descendência seria inumerável. Israel começa com uma pequena família, entra em cerca de 70 pessoas no Egito, sai como milhares já, um grande povo, e nos dias do rei Davi se torna
uma monarquia, um reinado, e esse povo está reunido aqui diante do Senhor. Então, essa Jerusalém é destacada no texto sagrado como símbolo da presença do Senhor. Então, por isso que a simples sugestão, o simples ouvir alguém dizer, vamos à casa de Deus, vamos a Jerusalém, produz alegria ao salmista. Ele pensa, eu estarei na presença de Deus, eu estarei diante do nosso Rei, eu estarei diante do nosso Senhor. Aí, quando ele chega na cidade, após uma longa peregrinação, em que a jornada é marcada por perigos, por ameaças, ele então para nas portas da cidade. O versículo 2 diz, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Pensa quando você vai até um lugar que você esperava muito chegar lá, você respira fundo e diz, finalmente eu cheguei, finalmente estou onde eu queria estar. Essa é a perspectiva dos peregrinos e também do salmista. Aqui é a casa de Deus, aqui Deus está. Mas é certo que eles teriam que voltar para suas casas, teriam que retornar para a sua Meseque, para a sua Quedar, e no outro ano retornariam a Jerusalém. E como que isso se aplica a nós então, meus irmãos? O texto sagrado nos informa então que Jerusalém era o símbolo da presença de Deus. E nós vemos que o templo, e antes a tenda da congregação, representava a habitação de Deus entre o seu povo. Então, quando Deus entrou em pacto, em aliança com Abraão, disse, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Ele disse o seguinte, eu estarei com vocês todo o tempo. Então, a tenda da congregação, quando ela é terminada, a glória do Senhor desce, e ninguém pode entrar nela. Isso está descrito lá em Êxodo 40. Nem Moisés pode entrar, porque a glória de Deus está ali. E aí depois todo o serviço religioso é feito. Mas aquela tenda representava a glória de Deus, a presença de Deus ali com o povo. Por isso que a tenda ficava no centro e todas as tribos se reuniam ao redor, mostrando que o povo de Deus se reúne em torno do seu Senhor. Posteriormente, Salomão constrói o templo, e esse templo também recebe a glória do Senhor. Deus passa a habitar ali entre o seu povo. Também a glória do Senhor desce. No primeiro momento eles não podem entrar ali no templo, porque a glória de Deus está plena ali. Mas há um momento na história em que essa habitação de Deus com os homens se torna perfeita. Tanto a tenda quanto o templo eram apenas tipos de uma realidade superior. Era uma sombra que apontava para algo maior. E essa habitação de Deus com os homens é Jesus. Lembra que no anúncio lá em Mateus é dito que o nome dele seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. No início do Evangelho de João é dito no versículo 14 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus veio habitar com os homens. Jesus, que era a expressão exata do ser de Deus, aquele que veio manifestar a glória de Deus, veio para habitar no meio do seu povo. Então, o que Jerusalém e o templo significavam como a habitação de Deus entre os homens era apenas uma indicação de que algo maior, Jesus Cristo, um dia habitaria entre os homens. Um dia Jesus Cristo, como Filho de Deus, como a expressão exata do ser de Deus, veio para habitar entre o seu povo. Então, meus irmãos, nós temos motivos suficientes para nos alegrar. A nossa exultação, que é a ideia desse alegrar-se, não é uma mera alegria passageira e sem sentido, mas é uma exultação, algo majestoso que nós ficamos exultantes e nos maravilhamos, está no fato de que Deus habita conosco. Nós não precisamos mais ir até Jerusalém, não precisamos mais acessar o templo, não precisamos mais de uma casa que seja o símbolo da presença de Deus. E é claro que no Antigo Testamento Deus não estava limitado a estas casas. Deus também já ali era onipresente, Ele estava em todo lugar. Mas era uma simbologia, era uma representação que apontava para esse fato. E agora, Cristo sendo manifesto, nós temos o Deus conosco habitando entre nós. É por isso, meus irmãos, que quando a mulher samaritana perguntou para Jesus,
Qual é o lugar certo de adoração? É no Monte Gerizim, onde os samaritanos construíram depois, ou em Jerusalém? Jesus disse a ela: haverá um tempo em que nem Jerusalém, nem Gerizim vocês adorarão, mas o meu povo me adorará em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo que a adoração não está mais limitada ao espaço físico. Tanto que nós temos a nossa igreja aqui, há outras igrejas próximas a nós, há igrejas do Senhor do outro lado do mundo, porque todas estas casas de adoração reúnem o povo do Senhor para o adorar em espírito e em verdade, por intermédio de Jesus Cristo, que nos dá acesso ao trono da graça. Então nós não precisamos mais de sumos sacerdotes, não precisamos mais de sacrifícios para nos apresentar diante de Deus, porque Jesus Cristo é o nosso mediador, Jesus Cristo é o nosso sacerdote, Jesus Cristo está diante de Deus Pai, intercedendo por nós. E como nós lemos lá em Hebreus 10, na liturgia, nós podemos entrar com ousadia na sua presença. Então a alegria que move o povo de Deus é a alegria da habitação de Deus conosco, porque Jesus Cristo, após haver ressuscitado e ascendido aos céus, Ele nos enviou o seu Espírito, que habita em nós. Então, meus irmãos, a primeira ideia do texto é que a vida na presença de Deus é uma vida de alegria pela habitação de Deus conosco. Nós nos alegramos, exultamos, porque o Senhor habita entre nós. É por isso então que estes peregrinos que se maravilhavam ao estar na presença de Deus ali, eles estavam prefigurando esta habitação agora que nós temos diante do Senhor. A segunda ideia que o texto nos apresenta é que há um louvor pela unidade do povo de Deus. Veja que o versículo 3, 4 e 5 destacam: Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Então aqui mais uma vez, olhando para o significado naquele tempo, nós temos Jerusalém como uma cidade que está construída como cidade compacta. Então, quando eles entraram em Jerusalém, o que eles encontraram era uma casa com o palácio real, com o templo, com os prédios da administração pública, com as casas, tudo bem ajustado, tudo bem compactado, e isso representava não a prosperidade, não a urbanidade de Jerusalém, mas representava a unidade do povo. Lembra que eu disse que Deus chamou Israel para ser um povo dele, mas esse povo estava fragmentado, estava dividido, até que Davi unifica todo este povo. E foi isso que o Senhor fez. Ele uniu, juntou, e Jerusalém era o símbolo da unidade do povo, porque ali, como a capital do império, da monarquia, representava esta capital onde todos eles se dirigiam. Lembra que nas 3 festas anuais todo mundo se dirigia a Jerusalém. A sede do governo estava em Jerusalém, o templo estava em Jerusalém. Então todo Israel se dirigia até lá para adorar o Senhor, para buscar a justiça, e assim encontrava lá a sede da monarquia. E é o que o versículo 4 destaca: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Então o versículo 4 destaca Jerusalém como a sede da adoração, para onde as tribos do Senhor deveriam subir, como convém, ou como está designado a eles, para renderem graças ao nome do Senhor. O nome do Senhor representa aqui tudo o que Deus é, o seu ser, as suas ações, as suas obras. Então o povo de Deus está unido para ir até Jerusalém adorar o Senhor. E é por isso que nós vemos em Neemias, em outros textos, dizendo que o povo se dirige até lá como um só homem, como se fosse uma só pessoa, porque ali eles estão unidos não como pessoas, não como alguém da tribo de Dan, da família de Levi, mas estão como o povo de Deus. Lá também o versículo 5 destaca que é o lugar onde a justiça perfeita se manifesta. Lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Localmente as tribos, as cidades tinham os seus próprios juízes,
mas na capital havia aquele que era o responsável por garantir a justiça na nação. Os reis humanos, os reis davídicos, eles tipificavam o rei perfeito. Então eles tinham a obrigação e a função de conduzirem a nação em direção à glória do Senhor. É por isso que nós vemos posteriormente a descrição de reis que andaram contra o Senhor, que fizeram o que era mal, e a consequência é que toda a nação se desviou. Tanto reis quanto príncipes, juízes e sacerdotes tinham a função de conduzirem o povo em direção à justiça do Senhor. Quando isso não aconteceu, Deus levantou profetas para anunciarem o juízo caso o povo não voltasse. Mas o rei era aquele que encabeçava essa função. Lá estão os tronos da justiça, lá está onde a justiça deve ser executada. E pensando no significado superior de Jerusalém, como a casa de Deus, como a habitação do Senhor, ali está aquele que é o verdadeiro juiz, que é o grande juiz, que executa a justiça, que faz justiça ao fraco, ao oprimido, que não toma por inocente o culpado e que certamente pune aqueles que são perversos, como o Salmo 120 destacou, no versículo 4, dizendo que setas agudas do valente e brasas vivas do zimbro estão destinados àqueles que desprezam ao Senhor e têm a sua língua perversa. Então, como a sede da religião e a sede política do reino, ali o povo todo deveria se dirigir para encontrar o lugar de adoração e o local da justiça de Deus. Isso também se cumpre em Cristo, meus irmãos. Em Cristo nós encontramos aquele que reúne todo o seu povo, que nos congrega para adorarmos a Ele verdadeiramente. Lá em Efésios capítulo 2, nós temos a descrição, ou Paulo descrevendo o fato de que Cristo derrubou a parede de divisão que havia entre nós, que havia entre gentios e judeus. Versículo 11, lá do capítulo 2 de Efésios, nos diz que, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então quem reúne homens e mulheres diante de si, debaixo de si? Cristo Jesus. Por meio da sua obra de redenção, Ele nos uniu aos nossos irmãos. Ele nos uniu como povo do Senhor. E mais ainda, Ele também nos uniu ao próprio Deus, porque a justificação trouxe a paz com Cristo. Lá em Romanos capítulo 5, nós vemos que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, Jesus Cristo nos uniu ao Senhor e nos une aos nossos irmãos. Então, onde nós encontramos unidade? Como nós encontramos o povo do Senhor como um só povo? Por causa de Jesus Cristo, que nos reúne debaixo de si mesmo. E onde nós encontramos a justiça perfeita? Também em Cristo. Cristo Jesus viveu uma vida de obediência perfeita ao Pai. Cumpriu a lei, foi obediente, não caiu em tentação quando tentado, foi obediente até a morte e morte de cruz. E como eu disse, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A sua justiça é imputada a nós, de modo que nós recebemos da sua justiça e recebemos também a herança destinada àquele que é justo. Então nós encontramos no Senhor Jesus a verdadeira justiça, e nós somos encontrados justos por causa da obra de Cristo em nosso favor. E aí, pensando no que o Salmo 120 descreveu, de que nós vivemos num mundo em que pessoas mentem, pessoas nos ofendem, pessoas falam contra nós, onde encontrar a verdadeira justiça? A verdadeira justiça é encontrada no Senhor.
Muitas vezes nós ficamos irados, desanimados, preocupados e ansiosos, porque mentiras são levantadas contra nós, porque nós somos desprezados. Mas a palavra do Senhor nos ensina a entregar aquele que pode julgar. Nós somos chamados a confiar em Deus, que como o verdadeiro juiz que está sentado no seu trono, executará a justiça. Não cabe a nós executar a justiça. Não cabe a nós ficar irados e indignados, mas cabe a nós orar: Senhor, faz a justiça. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Então nós encontramos no Senhor a verdadeira justiça e encontramos nele a unidade para o seu povo. Então, meus irmãos, na nova aliança nós não estamos mais limitados a um local em que nós vamos, nos dirigimos, mas Cristo nos reúne, gentios e judeus, derruba a parede de divisão que havia entre nós, para que nós sejamos unidos como povo do Senhor. Então nós podemos viver na presença dele como um só povo, porque ele nos reúne. Assim estamos unidos aos nossos irmãos na adoração, no louvor, nas ações de graças. Por isso devemos desejar e nos alegrar com o ajuntamento, já que a unidade é fruto da graça de Deus. Deus não nos chamou para vivermos sozinhos no mundo, tropeçando por aí, buscando viver sozinhos, mas Deus nos chamou para sermos o seu povo. É claro que a unidade, é claro que o ajuntamento trará dificuldades. Isso porque todos nós estamos em processo de santificação. Mas cabe a cada um de nós buscar o bem do povo. Cabe a cada um de nós buscar a unidade, buscar a vida boa debaixo daquilo que o Senhor nos deu. Não cabe a nós olhar para o outro e dizer: olha, ele não está fazendo a parte dele. Cabe a mim olhar: eu estou fazendo a minha parte? E como que eu posso cooperar para que o outro consiga? Isso porque Deus nos chama para não somente caminharmos juntos, mas para também adorarmos juntos. Veja que é isso que ele disse no versículo 3, ou melhor, no versículo 4. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Então nós poderíamos ler aqui para a Igreja Nova Aliança, aqui na rua Álvares Fagundes, que os membros da igreja devem dirigir-se para juntos renderem graças ao Senhor. Há uma adoração particular que nós devemos realizá-la. Entra no teu quarto, fecha a porta, ore ao Senhor, conheça o Senhor, mas há uma outra face da vida cristã, que é a adoração coletiva, a adoração pública. E esta não pode ser negligenciada. E esta só pode ser feita pela coletividade. Igreja Presbiteriana Nova Aliança deve reunir-se como um só povo para render graça ao Senhor. Porque é na igreja, é no ajuntamento que nós encontramos o Deus verdadeiro. Cada culto que nós prestamos, e lembre-se que nós prestamos culto, não assistimos um culto. Você não está aqui como um mero espectador do que está acontecendo, mas você está participando. Nós somos chamados para adorar o Senhor. E o culto é o convite que Deus faz para o povo: venha entrar na minha presença. A resposta do povo é ir. No culto nós ouvimos a palavra de Deus, que nos exorta e nos pede uma resposta. E essa resposta deve ser dada com fé. Então no ajuntamento nós encontramos o Senhor. No ajuntamento nós encontramos a bênção do Senhor. Outra aplicação que nós podemos encontrar nesse ponto é que, como o Senhor é o juiz justo, é aquele que ama a justiça e o direito, a nossa vida deve ser uma vida de justiça, deve ser uma vida de retidão. Eu não posso me esconder atrás de circunstâncias, de fatos, de desculpas para dizer: olha, eu agi contra a vontade de Deus, mas foi por causa disso. Olha, eu agi contra a vontade do Senhor, mas o meu desejo era encontrar esse fim bom. Não é para isso que o Senhor nos chama. Deus nos chama para viver em retidão. Lembra que lá em Levítico, nós lemos: sede santo, porque eu sou santo. Depois Pedro reverbera o mesmo ensino dizendo: sede santos, porque eu sou santo.
O povo de Deus reunido debaixo da sua graça, unido a Cristo, portando o Espírito Santo, deve viver de acordo com o seu Senhor, de acordo com o seu chamado. Nós não podemos viver contra o Senhor e contra a sua glória, porque nós devemos manifestar a glória e a graça do Senhor. A terceira ideia do texto é que nós devemos orar pela paz do Senhor. Então, voltando aos dias do salmista e dos peregrinos, ele diz aqui: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Quantos momentos nós vemos na história de Israel em que eles não tiveram paz? E qual foi a razão pela qual eles não encontraram paz? Afastamento da vontade do Senhor. Os assírios cercaram a cidade, os sírios cercaram a cidade, os babilônicos circundaram a cidade, os filisteus foram uma ameaça ao povo do Senhor. Tudo isso porque eles deixaram de crer no Senhor, deixaram de buscar o Senhor. E isso trouxe insegurança, trouxe ameaça, trouxe a guerra até a capital. Quanto mais a extensão do reino. E aqui lembre-se que a capital significa o ponto central da nação. Traria consequências a toda a nação. Então, por trás disso, dessa oração pela paz, há um ato ativo dizendo: Senhor, derrama a tua paz. Há uma petição: Senhor, haja para que a paz aconteça. Mas também há o comprometimento do salmista e dos peregrinos com esta paz. Porque o pacto de Deus era: eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo, eu darei para vocês o melhor da terra, vocês desfrutarão de paz e segurança, vocês receberão tudo que há de melhor nesta vida. Mas me obedeçam. Se vocês não me obedecerem, vocês serão expulsos da terra, vocês sofrerão as consequências, vocês serão levados para longe, para uma terra que não crê no Senhor, vocês serão afastados da minha presença. E foi isso que aconteceu, infelizmente. Israel abandonou o Senhor. Israel flertou com o pecado e acabou caindo. E a consequência de Deus na desobediência foi o perigo, a morte, a destruição e finalmente o afastamento. Então aqui eles deveriam orar para que o rei, para que os príncipes, para que os governantes, para que os sacerdotes e para que o próprio povo não abandonasse o Senhor. Deveriam clamar pelo Senhor: Senhor, olhe para nós, derrame a tua paz e derrame a obediência aos nossos corações. Reine a paz dentro dos teus muros e prosperidade aos teus palácios. E aqui nós não devemos pensar em prosperidade simplesmente em sentido financeiro, em sentido existencial, mas é a prosperidade espiritual, porque lembre que Deus disse: eu vou dar o melhor da terra, vou dar para vocês o alimento, vou derramar a chuva, mas Ele também prometeu estar com eles a cada dia, prometeu a eles enviar o Messias, prometeu a eles derramar as suas bênçãos. Então é a bênção espiritual que Ele tem em primeiro foco, da qual as bênçãos materiais são consequências. E aí ele ora tanto pela nação, versículo 7, quanto pelos seus amigos e irmãos, no versículo 8. Por amor dos meus irmãos eu peço, haja paz em ti. E ele termina dizendo: por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Ele está expressando aqui, Davi e também os peregrinos que cantavam, que a ação do povo de Deus em favor da paz é por amor ao Senhor, é por amor àquele que os chamou, por amor àquele que os libertou, por amor por aqueles que os salvou. Por amor à casa de Deus, por amor à casa do Senhor, o nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Meus irmãos, nós devemos também orar para que a paz reine na igreja do Senhor, para que a paz reine dentro do povo do Senhor. Devemos agir para que a paz impere no ajuntamento. Como eu disse, às vezes a unidade traz as suas dificuldades, mas é porque cada um está em busca do seu próprio interesse. Por isso que Paulo escreve a Evódia e a Sintique lá no final de Filipenses, dizendo: pensem concordemente, tenham uma só forma de pensar, não tenham
cada um de vocês as suas razões que levem ao conflito. Paulo não está preocupado em quem está certo e quem está errado, mas ele está preocupado com a unidade do corpo. Porque muitas vezes a unidade é desfeita por causa de coisas sem importância, por causa de egoísmos, por causa de coisas que não têm razão. Quando Jesus mostrou que a verdadeira razão pela qual nós devemos lutar é pela pureza do Evangelho, pela pureza do nome do Senhor. Então, quando que nós não abrimos mão da paz? Quando o nome do Senhor está em jogo. Não pode haver paz em meio às heresias. Não pode haver paz quando falsos profetas se levantam. Mas a paz deve ser buscada, se depender de vós, se não forem razões secundárias que causam essas disputas. Então, na unidade que nós vimos que é fundamental para o povo do Senhor, nós devemos buscar essa paz, devemos buscar o bem da comunidade, para que o povo de Deus prospere espiritualmente, cresça, como nós lemos que o povo do Senhor é como um edifício bem ajustado que cresce, como um corpo que se desenvolve. Tudo isso são exemplos de partes que formam um todo e que devem crescer juntas para que tudo cresça de forma coesa e não haja diferenças. Então, meus irmãos, nós devemos orar pela paz e devemos buscar a paz no corpo do Senhor. Então, nós temos aqui claramente uma vida vivida na presença do Senhor. Primeiro, em alegria, porque o Senhor habita entre nós. Em segundo lugar, por causa da unidade dos nossos irmãos que Ele nos dá para caminhar nessa jornada. E em terceiro lugar, pela paz que é recebida pela igreja. Porque lembra que eu disse que a justiça, a justificação trouxe a paz. Então não há mais a disputa entre os homens e Deus, para aqueles que foram regenerados, mas agora há paz. Então, se há paz entre Deus e cada um de nós, nós devemos buscar também a unidade por meio da paz. E lembre-se que Jesus é chamado de o príncipe da paz, aquele que veio para trazer a paz entre Deus e os homens e, como consequência, trazer a paz também entre os irmãos. Embora o mundo ao nosso redor continue em guerra contra Deus e o seu Messias, desfrutamos da paz com Deus, de modo que tudo pode ruir ao nosso redor, mas temos paz com Deus e a certeza da salvação. Então nós devemos buscar a paz. Ela só não deve ser buscada se os falsos profetas se colocarem, se o erro for colocado na igreja. Mas se não for esse o caso, a paz deve ser buscada, o nosso eu deve ser mortificado e nós devemos buscar viver essa unidade do Senhor. Então, tanto lá para o povo de Deus quanto para nós, nós temos a alegria de estar na presença de Deus, porque é Ele quem nos reúne. Em segundo lugar, nós temos a unidade do corpo. Em terceiro lugar, nós temos a paz que foi estabelecida. Mas há um terceiro nível de significado para esse texto, que é o sentido escatológico, o sentido das últimas coisas. Hoje nós estamos reunidos aqui na igreja, daqui a pouco iremos para casa e voltaremos domingo que vem, se Deus permitir, para novamente adorar o Senhor, aprender da sua palavra, desfrutar das suas bênçãos que são derramadas sobre o seu povo, nos animar, nos exortar, nos alegrar com as vitórias uns dos outros, para depois voltarmos para casa e encararmos mais uma semana e voltarmos de novo. Israel também peregrinava até Jerusalém, passava o tempo da festa e voltava para suas casas, para passar de novo talvez um ano, se a família fosse uma vez por ano, ou depois para outra festa, teria que repetir. Ele desfrutava daquela graça de Deus, estava na presença de Deus, retornava para sua casa, para uma vida de dificuldade, de pessoas que odiavam a paz e amavam a guerra, como o Salmo 120 descreve. Para nós hoje, nós vivemos na paz de Deus, Ele está conosco a todo momento, mas encaramos as dificuldades da vida também. Mas haverá um tempo, haverá um dia em que esta jornada chegará ao fim. Haverá um tempo em que o caminho será terminado e nós nos encontraremos com o Senhor na Nova Jerusalém.
Abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 4, nós temos a descrição desta realidade. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 21, Paulo está descrevendo o paralelo entre as duas alianças. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o livre mediante a promessa. Então aqui, Ismael e Isaque. Ismael sendo fruto da tentativa humana de resolver a promessa de Deus, e Isaque, a solução divina para a promessa. Versículo 24, estas coisas são alegóricas, são figuras, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Monte Sinai aqui foi onde foi dada a lei, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exalta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os filhos da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Então veja que ele fala aqui de uma Jerusalém lá de cima. Hebreus 11 fala também que Abraão recebeu com fé a promessa, mas ele não viu a concretude disso, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, isto é, a Jerusalém do alto. E a Bíblia descreve este lugar, tanto em Isaías capítulo 60, quanto em Apocalipse capítulos 21 e 22, descrevendo que o novo céu e a nova terra, lá em Apocalipse 22, vamos abrir lá, reverberando esse ensino lá de Isaías 60, capítulo 21, aliás, o capítulo 21 de Apocalipse. Diz: vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, meus irmãos, esse novo céu, veja que aqui de novo é dito que Deus habitará com eles. O templo, antes a tenda, representava uma habitação física de Deus com os homens. Depois esta realidade é ampliada na nova aliança, quando Jesus vem habitar com os homens. Vem e habitou conosco. Mas haverá um tempo em que nós iremos até Ele e habitaremos com Ele. E essa é a completude dessas promessas. Meus irmãos, hoje nós estamos em peregrinação nesse mundo. Cristo nos acompanha. Como nós cantamos, nós estamos unidos a Ele. Ele está também assentado no céu, intercedendo por nós. O Espírito Santo foi enviado para nos encaminhar a toda a verdade. Mas hoje nós temos que lutar contra a dor. Hoje nós choramos. Hoje as feridas doem. Mas haverá um dia em que nada disso mais existirá. Porque esse novo céu, esta nova Jerusalém, será uma realidade aos filhos de Deus. Todo o livro do Apocalipse descreve um grande povo reunido lá. Uma multidão que ninguém podia contar, que estava ao pé do trono, louvando a Ele, bendizendo o seu nome. Então perceba que a alegria de estar na presença do Senhor encontrará o seu destino final no futuro. Então perceba que
nós vemos aqui em 3 níveis: uma realidade presente para Israel, a realidade com a vinda de Cristo e uma realidade escatológica dos últimos dias, quando esta Jerusalém será a nossa alegria, quando nós estaremos ali na presença do Senhor. Para nós então que vivemos entre as 2 vindas, a primeira vinda e a segunda vinda, Cristo já consumou a promessa. Ele é o Deus conosco, a sua encarnação consumou a promessa de Deus de habitar conosco. E por isso nós nos reunimos como igreja do Senhor, para juntos adorar o seu nome, bendizer ao Senhor por quem Ele é. Porque esse é o principal alvo da adoração, adorar a Deus porque Ele é Deus. E também adorá-lo pelo que Ele faz. Então, meus irmãos, a vida na presença de Deus é vivida em alegria, em adoração, na unidade e pelo desejo de que estas coisas encontrem a sua consumação. Então, quando ele ora, haja paz em ti, é o desejo que deve estar no nosso coração, de que o reino venha. É a frase conhecida como Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós não devemos esperar que esse mundo melhorará. Como um dia pessoas pensaram que por meio da educação, do progresso da ciência, ou talvez com o avanço da pregação, esse mundo melhoraria. A Bíblia fala que ele vai de mal a pior. Não porque Deus não tem poder para subjugar os seus inimigos, porque está no seu plano que essas coisas aconteçam. Quanto mais se aproximar a vinda do Senhor, pior as coisas ficarão. Quanto mais estiver próximo a vinda do Filho de Deus em poder e em grande glória, tribulações virão. Haverá a grande tribulação, que vai ser algo nunca antes visto. Haverá perseguições como nunca antes visto. E aí a Bíblia nos diz que então virá o fim. Então, meus irmãos, nós vivemos com os olhos fixos no céu. Nós caminhamos nessa vida em direção aos portais eternos, para chegarmos até lá e dizer: pela graça de Deus, cheguei por causa do Senhor, não por causa de mim. Cheguei no lugar onde eu sempre quis estar. É interessante uma passagem do filme das Crônicas de Nárnia, no filme Viagem do Peregrino da Alvorada, quando eles chegam à terra de Aslan, e aí é ofertado ao Rip-Chip: você quer entrar ou quer voltar? Ele disse ali: Senhor, eu sempre quis estar aqui. A minha vida foi vivida em batalhas, em lutas, em dificuldades, encaradas com coragem e com vigor, mas a tua terra é onde eu sempre quis estar. Será que é esse desejo que nos move a cada dia? Será que nós temos os nossos olhos fixos no céu? Como Paulo diz, com os olhos fixos no céu, de onde o Senhor Jesus voltará. Muitas vezes os problemas da vida nos tiram o foco da realidade eterna. Mas Deus nos dá a graça de, nesta vida, termos as pequenas jornadas sendo feitas. E a igreja é esses pontos de parada, em que nós paramos para nos alimentar, para nos saciar. Já viu os corredores de maratona que vão percorrer e de repente tem uma barraquinha onde ele toma água, toma proteína e continua, daqui a pouco tem outro e ele toma de novo e segue? A igreja são esses pontos de alimentação e de hidratação. Se nós vivemos a nossa vida longe da casa do Senhor, nós estaremos vivendo no deserto. Lembre disso. A semana vivida é vivida nesse deserto. É claro que o Senhor está conosco a cada dia. É claro que Ele nos acompanha na jornada. Mas Ele nos dá um local onde o seu frescor é derramado, onde o calor é amenizado, onde o alimento é derramado, onde a água sacia a nossa sede, para a gente sair para mais uma semana revigorado, reanimado e continuar a luta, para domingo que vem nos encontrarmos aqui de novo, nos alimentarmos, recebermos da sua graça, da sua glória e seguirmos adiante. Participamos da mesa do Senhor, que nos nutre e nos enche
desses novos nutrientes espirituais para seguirmos adiante. Então, por isso que nós lemos em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar como é costume de alguns, porque o ajuntamento foi dado pelo Senhor para nos animar nessa jornada. E para ter um antegozo daquela graciosa reunião que haverá no céu. Você quer saber como vai ser no céu? Você vai estar desfrutando disso aqui. Aqui é um prelúdio, aqui é uma pequena demonstração do que será de uma forma muito maior, majestosa e gloriosa, onde uma multidão se reunirá. Deus te dá oportunidades a cada 7 dias para você desfrutar disso, para lembrar do céu, para ter um gostinho do que é viver com o Senhor. Não negligencie isso. E fale para outros que a igreja é isso. Diga para as pessoas, ali está o vigor do Senhor, ali está o fortalecimento. E nesse sentido, sim, as pessoas têm sofrido angustiadas, porque deixam de conhecer o Senhor e não têm desfrutado da sua companhia. E nós que o conhecemos, devemos manifestar isso através da nossa vida, mostrando que pessoas que vivem com os olhos no céu, estão desfrutando aqui um pouquinho já do que será lá. Então que Deus nos ajude a ter os nossos olhos fixos no céu e não deixar que as dificuldades tirem a nossa força, o nosso vigor, e que assim nós possamos caminhar pela graça de Deus e por causa da sua bondosa mão, por causa dele que é o nosso guarda, como o Salmo 121 disse, que está conosco, nós cheguemos até aquelas portas e digamos, pela graça de Deus, cheguei no meu lar. Que Ele nos ajude a isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, damos graças ao Senhor, porque a Tua palavra nos anima, nos restaura o vigor e nos fortalece para caminharmos contigo mesmo. A glória toda disso é do Senhor, não é nossa. Que possamos, Senhor, como povo do Senhor, nos reunir para louvar e bendizer o Senhor, para glorificar o Teu nome e para já sentir um pouco daquilo que será no céu, para já desfrutar da companhia do Senhor, da graça do Senhor a cada dia na nossa vida. Nós caminhamos nesse mundo debaixo da Tua graça. O Senhor nos fortalece, mas também nos reunimos como povo do Senhor unidos, para nos alegrarmos com o povo do Senhor, nos reanimarmos, nos fortalecermos e continuarmos a jornada. Dá-nos, Senhor, a graça de perseverarmos até o fim e de um dia também poder dizer, alegrei-me porque cheguei na casa do Senhor, porque finalmente cheguei no meu lar. Finalmente estou agora no local onde o Teu nome é exaltado e glorificado, onde o Senhor é a nossa luz, de dia e de noite, onde tudo está submetido e curvado ao Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o desejo do Teu povo, Senhor, e esse é o desejo do nosso coração. Dá-nos, Senhor, a graça de desfrutarmos destas coisas na nossa vida particular, em casa, quando estivermos no nosso quarto, orando, sozinhos ou em família, mas dá-nos também a graça de desfrutarmos isso em comunidade, nos alegrando com os irmãos. Graças ao Teu nome, e ser louvado eternamente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.